fronteiras. Estou aqui numa hípica e aqui se faz ecoterapia. Psicólogos, condutores e donos e conhecedores do animal, fisioterapeutas se juntam e passam um período com o paciente, a criança, o adulto. E esse período traduz em alguns resultados. Por quê? Como assim? Vamos conhecer, vamos saber a opinião dos profissionais, mas vamos também conhecer os pais dessas crianças e os seus depoimentos. Está começando agora o programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Você testa, se você não gostar, você não precisa que eu vou arrumar. Você é psicóloga e você já trabalhou com esse caso, né? Ele está escolhendo a ecoterapia. Mas assim, que tipo de quadro essa criança tem? E qual é a tua impressão? Que tipo de sintomatologia? Como é que é o nome desse problema dessa criança? Então, aqui, claro, depois a Mai vai falar melhor, né, sobre, mas no caso das crianças que vêm para cá, especificamente são crianças que têm autismo, né, com alguma outra comorbidade, com TOD, TDAH, mas principalmente com autismo. E tem aí muitas questões de resistência, de rigidez comportamental. Então aqui se trabalha, tem uma oportunidade por meio da eco, que eu não tenho muita informação ainda, né, mas de trabalhar questões comportamentais, questões de dificuldade, por exemplo. Se eu pudesse trazer ali do Mi, conhecendo um pouquinho ele, né? Questões alimentar, questões até medo de medos, de receios, né? De mudar, de flexibilizar a questão cognitiva e comportamental, a ecoterapia auxilia bastante. Você ganhou! E foram vários significados. E qual que você ganhou? Bastante coisas? Brinquedo ou roupa? Você quer ir? Tá, então vamos subir. Eu já sei onde ele quer ir. Eu já sei onde você quer ir. Vamos brigar? Especificamente do Miguel, né, dessa criança, que tipo de sintomatologia ele tem que sugere que ele seja uma pessoa com dificuldade de comunicação, como o autismo, por exemplo? No caso dele, o que eu me recordo no início, ele estava ali no grau 2, forte, né, que traz o quê? Os comportamentos restritivos e repetitivos, a rigidez comportamental, comportamentos ritualizados, restritivos, repetitivos, a dificuldade na alimentação, uma questão sensorial com a alimentação. Isso é muito comum dentro do autismo, é um sintoma. Ele, por exemplo, parece muito legal, o pessoal está se relacionando bem com ele e tudo, né? Um óculos escuro, bonitinho, no capacete ali, ó. E quando você se estabeleceu uma relação com ele, você conseguiu assim, fluir legal? Ele conversou legal contigo também? Sim, no caso dele, pensando nos sintomas do autismo, ele não tem uma dificuldade na comunicação em si. Ele é uma criança verbal, ele, né, oraliza, verbaliza. Então não é essa a questão, entendeu? Mas tem uma dificuldade de repente na interação sensorial, na interação social, né? Aqui, é que houve sim uma melhora, principalmente na questão da rigidez. Porque você pode ver, geralmente a criança vai dizer assim, você tem que fazer um objetivo, ela não quer.
Então, Ali quer ele fazer do opinou, jeito ele dele. falou, não quero Aham. aqui, quero aqui. Então ele não, simplesmente não foi resistente, ele só opinou, Só ele teve opinou, uma é posição. diferente. Exato. Então ajuda muito nessa questão também. É o que eu percebi nele, né? Este é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Nós estamos aqui numa hípica e a gente está analisando algo que chama ecoterapia. Pensando nas emoções, na psicologia, né, Marcos? A gente pode pensar o quê? Na autorregulação emocional. No quesito emoções. Então a criança às vezes chega com muita incerteza ou medo, entendeu? Relativamente, ou até raiva. É uma maneira de equilibrar, de autorregular um pouquinho essas emoções. Claro que é trabalhado com manejo, precisa ter manejo comportamental. Mas isso é um ponto central importante também. Boa. Então, Só isso na casa dele? Só na casa dele, com a mãe dele, aquilo que a mãe dele faz. Isso tem uma implicação na vida social da criança. Sim. Em vários aspectos. Uhum. E aí ele tinha uma coisa também, ele só queria comer com a mesma colher. Então isso é o que no autismo? Rigidez. O ritual. Ué, o que tem aqui, pessoal? Esse é o Miguel. Tem algo para ele. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Aê! É uma surpresa para você, Miguel, na ecoterapia. Uhul! Vai lá olhar o que é para você. Vai lá olhar. Meu Deus, o que é isso? Vamos soprar uma velhinha? Tá? O que ele tem é que ele precisa de um tratamento? Miguel, ele tem autismo, né? E a ecoterapia para ele mudou muito a vida dele e ajudou bastante. É assim, a ecoterapia na vida do Miguel é tudo. Sobre autismo, é uma coisa que só o Miguel apareceu na sua família ou você vê sintomas que parecem um pouquinho do Miguel? Na família de autismo tem o Miguel, ele tem uma tia também com bastante traços, né? E a gente acaba enxergando em outras pessoas alguns traços. O que é esse bolo, Miguel? Pai, tira. Tá sem Zé, a sua. Legal. Legal. Sopra, Miguel, vai. 1, 2, 3 e... já! De início, o Miguel nem encostava, né? Aí foi pro jeitinho, a Tia Nai foi pro jeitinho, o Miguel começou a encostar, aí veio pra montar, veio a ecoterapia, mas hoje o Miguel meu Deus, ele, o cavalo é tudo. Por exemplo, hoje ele quis vir aqui? Sim. Mas é muito complementar aqui. Aqui a gente vai ter uma gama de possibilidades que nenhum consultório consegue ter, né? A gente tem vento, a gente tem calor, a gente tem tudo esse trabalho sensorial da criança. E é uma terapia muito diferente do que eles estão. Você é a Nayara, fisioterapeuta. Fisioterapeuta na área especialista em neuropediatria. Neuropediatria. O Miguel, aqui, o caso que vocês estão acompanhando, geralmente os profissionais tendem a avaliar e focar no nível de suporte, né? E aqui na Eco, a gente não foca no nível de suporte, a gente foca na necessidade, no potencial dessa criança, né? Aqui a gente tenta trabalhar na escala do desenvolvimento, né? Que é sensório-motor, que é o movimento tridimensional do cavalo, ele já te dá isso através do quadril. Você viu que a gente mudou várias vezes de solo, foi para o concreto, entramos no escuro, aqui dentro dos estábulos, andamos aqui nas pedras, né? Isso não é um passeio, isso é de acordo com a necessidade do sistema nervoso central, né? Pensando no sensorial, o perfil dessa criança, no motor e no cognitivo dela, né? Por isso que a equipe é multidisciplinar. Tem o psicólogo, tem o físio, tem o terapeuta ocupacional, tem todo mundo na equipe, no mínimo 3 especialistas, para a gente conseguir evoluir dentro desse método, né? Que é tão rico. O Miguel, quem vê ele hoje assim, sem suporte, sem nada, eu levei 2 meses para ele subir no cavalo.
por conta da rigidez cognitiva, não da parte motora em si. Tinha uma questão sensorial, sim, que era da vista, da claridade. Isso a gente consegue ver não só pelo perfil sensorial que ele vem, mas pela vivência mesmo clínica, que é diferente, né, do consultório. Eu atendo ele também no consultório, tá? Ele é paciente meu tanto de consultório como daqui do Aras. O que é que eu vejo de diferença? Tudo que eu uso aqui dentro do Aras, eu uso também dentro do consultório. Só que as possibilidades fora do consultório, ela é mais prazerosa, não posso deixar de citar. Dentro do desenvolvimento do autismo, na neuropediatria, ali na fisioterapia, a gente foca muito em refinar esses movimentos, né, desse paciente para as AVDs, para deixar esse paciente autônomo. Lá, aqui a gente consegue trabalhar de uma vez só o tridimensional ali, o sagital, né, de frente do cavalo, ali já é a posição inicial, o frontal, e quando a gente começa a fazer os giros, que é o transverso, né, que ali vai na linguagem, quando a criança começa a falar trissílaba e tudo mais, isso é tudo visto. O indivíduo que vê a ecoterapia de fora acha que é um passeio a cavalo. Eu acho que tem quem faça, como em qualquer outra área, sem abordar a ciência, mas aqui a gente faz mesmo critério pela ciência e o desenvolvimento, porque senão não tem como trazer resultado. E a maior felicidade da gente os pais, né, vendo isso, não só dentro do Aras, porque a gente trabalha para levar a criança para a sociedade, a gente não pensa nela dentro do Aras ou dentro de uma clínica, a gente pensa para devolver essa criança para uma sociedade. O Miguel hoje tem ganhou bastante flexibilidade, que apesar de ser uma criança nível de suporte 1, independente, tinha muito assim de interação social. E Nayara, o Miguel ali numa hora, ele determina, fala, não, eu queria fazer isso, não aqui, eu queria nesse caminho, não no outro caminho. Então, ele teve uma intimidade com vocês e sabia de outras opções, né? Então, você dá essa liberdade, e é importante essa liberdade também para a criança? Essa liberdade é importante para a criança. Apesar de ser uma criança verbal, ele tinha essa dificuldade. Só que aqui dentro a gente começou a ver o que eles gostavam. Tchau, Miguel! Aí, parabéns, hein? 8 anos, hein? Obrigado, viu? A gente vai se comunicar através da Nayara, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Mi! E a gente começa a dar essa liberdade, sim, para o paciente. A psicóloga Ana, a equipe, se você prestar atenção, a equipe ela fala todo o tempo na ecoterapia. Todo mundo dentro da equipe é importante, desde a Manu, que é quem guia o cavalo, porque ela está ali para ver o comportamento do cavalo. O cavalo ele é preparado para atender, não é qualquer cavalo, tá? Então, se a gente tem paciente que tem epilepsia, o cavalo ele para na hora. O Zé Comé, que é um dos terapeutas, é um terapeuta da gente, tá? O Zé, a gente tende a dizer que o Zé conhece nossos pacientes melhor do que a gente. Muito. Ele conhece o paciente que tem mais aquela agitação motora, então ele acolhe mais esse paciente, ele para. A gente não precisa ficar toda hora segurando, porque o próprio cavalo para. Ele sente a instabilidade às vezes, do paciente se movimentando e ele para. E claro, né, o tempo de experiência da equipe, conhecer o cavalo, conhecer umas às outras também facilita muito essa comunicação. A gente já sabe, a gente já conhece o Zé. O Zé tá atento, o Zé tá cansado. A escolha do cavalo não é uma coisa estética, ela é uma coisa técnica também. Então a gente precisa pensar qual é o passo que o cavalo sabe dar, qual é a andadura, qual é a necessidade do paciente. Então tem passos que não vão ser do paciente. Então é uma escolha mais da equipe. Claro, as crianças gostam, fazem vínculo, mas é uma escolha mais técnica. A não ser que a gente tivesse 2 cavalos exatamente com a mesma andadura, com o mesmo passo. E o Zé, o Zé é um cavalo bem completo, porque o Zé ele participa de campeonatos, tá? Ele é um cavalo que tanto ele vai ser para aquela criança da hipoterapia que está iniciando, como ele vai ser para a criança que já está no esportivo. Isso aí. Cadê a Manu? A Manu é atleta de salto, a guia. Aqui, ó. Essa menina é uma atleta de salto a cavalo? Isso. E ela é a dona do Zé, né? Então ela conhece o Zé mais do que ninguém.
Ah, ela tem essa intimidade Tem por essa ser... intimidade. Então precisa, né, para a gente evoluir, a gente confia totalmente nela no que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente vai, por exemplo, às vezes no passo ou na passada, que é em maior velocidade, ela está atenta ao cavalo e a gente vai trabalhar os 3 planos e eixos dessa criança, né, Ana, de movimento. A gente vai tirar ele do sagital para o frontal em movimento, O cavalo andando. E para o transverso, né, refinando esses movimentos, ela pensando em avidez a longo prazo. Eu tô aí há 12 anos, o sotaque é nordestino, mas eu nasci em São Paulo, eu sou de Jundiaí, mas tenho orgulho de dizer que sou nordestina, tá? Meus pais são nordestinos, e a ecoterapia entrou como interesse para mim uns 4 anos, porque eu sempre fui da neuropediatria, e tudo que envolve o cérebro, a criança, e traz evolução ali respaldada na ciência, me interessa. Então não só a ecoterapia, como hoje eu tenho o neurofeedback, né, que é a tecnologia com a ciência, e outras abordagens convencionais, como a RTA, que é para respiratória, o BOBAT, que trabalha... O que quer dizer RTA? RTA é reequilíbrio tóraco-abdominal. Trabalhando o mecanismo, né, desse ciclo respiratório para o alinhamento da biomecânica, né? Antes da gente cobrar todos os eixos, sagital, transverso, frontal, que é necessário para esse indivíduo desenvolver, a gente pensa em função no futuro, né? A gente, enquanto fisioterapeuta, a gente não está pensando no movimento, eu estou pensando numa função para ele no futuro, né? Vamos falar de escrita, ele precisa dos 3 movimentos, do sagital, né, do frontal e do transverso. Na linguagem também é assim, o corpo é um segmento, né? Então, assim, eu me interesso pelas abordagens, eu não sou uma terapeuta da ecoterapia, eu sou da neuropediatria. Esse é mais um recurso que eu tenho e que a gente vê que traz uma evolução, assim, ó, em curto prazo, e a gente consegue mensurar, o objetivo SMART, né? A gente consegue calcular, mensurar, ver, né? E isso para a gente como profissional que corre atrás de evolução. Eu sou mãe atípica, né? O meu filho já tem 11 anos, é autista. Eu digo que ele é nível de esporte 3 ainda, mas ele é uma criança funcional, tem as barreiras dele, né? Mas ele é a prova de que, independente do suporte, essa criança pode ser um indivíduo funcional dentro de uma sociedade. E foi buscando todos esses recursos que eu via que dava certo para ele, mas não comparando, mas sim indo pela ciência. Eu acreditei e coloquei, porque a gente tem que presumir competência. Se você não acreditar, você não tem como se movimentar, né? E a gente vê os resultados aqui, a gente não precisa de Instagram, nada disso, são as famílias que vêm e diz que mudou. Isso é na sociedade, dentro da escola, sabe? Em casa. E a gente trabalha para isso, para devolver a criança para a sociedade. A gente não trabalha para ficar dentro do ARAS, que ele não vive dentro do ARAS, também dentro de uma clínica, né? Ele vive na sociedade. Eles verem a felicidade, sabe, da criança e a evolução em casa. É numa troca de roupa, é uma criança com... Aquela criança, vamos falar assim, ó... grosseiramente, aquela criança mais desajeitada para a sociedade, ela começa a refinar esse movimento, sabe? E eles começam a se sentir parte dessa sociedade com mais segurança, né? Porque eu acredito que a maior barreira ali é a sociedade. Lá vem o menino. Esse aqui é o Pietro. Ele vai pegar a Nayara, cara de sapeca. Mas eu tô com luva. Uma criança que está indo ali para o esportivo, né? Está no intermediário. Ele galopa se a gente deixar, tá? Pelo controle motor dele. É uma criança que tem um controle motor já bastante desenvolvido, o Pietro. Porém, a gente ainda dá o suporte, né? Porque é uma criança ainda com 5 anos e o cavalo é uma responsabilidade que ainda é um animal. Mas é um... Mesmo que seja o Zé... Mas eu vou deixar você saber da evolução com a família. Não? Ele está assim, bem à vontade, mas está com uma luva. Né? O que ele tem naquela luva? Por que ele está usando a luva? Eu estava comentando com as meninas que ele está com hiperfoco, agora com aquela luva. Então ele fica ali, é um hiperfoco dele. Já sei como é só lavar. Vamos lá na mangueira. Na mangueira. Vamos limpar. Então o Pietro tem um hiperfoco. Isso, ele tem algumas coisas que ele pega hiperfoco. Ele usa algum tipo de utensílio que ele tem hiperfoco, é numa roupa, um acessório. Então como acontece na prática? Agora ele só fala da luva?
Agora ele só quer aquela luva, só quer brincar com aquela luva. Se perder aquela luva, ele já gerou uma crise por causa dessa luva. Então daí a gente tenta manejar e colocar para onde ele vai agora tem que ter aquela luva. Essa atitude você viu desde quando, por exemplo, do hiperfoco? Desse hiperfoco, o Pietro sempre teve, com alguma coisa ele sempre teve. Desde quando a gente descobriu que ele era autista, ele sempre teve esse hiperfoco com alguma coisa e aí as terapeutas vão trabalhando, né? Como que é descobrir que é autista? O que você viu? É o primeiro filho teu? É o meu primeiro filho. O Pietro, ele descobriu os sinais deles e foi apresentado na creche. Ele trocava muito, ele ficava muito com brinquedo, mas ao mesmo tempo ele trocava muito, assim. E aí ele não fazia algumas funções no brinquedo que era necessário. E aí as professoras da creche foram falando que ele era uma criança muito agitada, ele chorava muito, não conseguia ficar ali com aquelas crianças e participar das brincadeiras. E aí ele não conseguia se adaptar na creche. A adaptação dele durou em torno de 1 ano e meio na creche. Ele pareceu muito comunicativo. Desde os 6 meses. Então ele pareceu muito comunicativo, mas não é? Não era ele só começou a falar com 3 anos e 7 meses. Ele sempre balbuciava e falava palavras assim, fonema, né? Tipo, mamá, papapá. Ele não falava as frases corretas. Vontade de brincar com uma outra criança. Ele tinha vontade, porém ele não sabia lidar porque ele não conseguia verbalizar. E aí ele não conseguia se comunicar. E aí a maioria das vezes essa brincadeira virava em briga, porque ele batia, chutava, mordia, porque ele não conseguia falar que aquela criança às vezes queria brincar com o brinquedo dele e ele não queria dar. Ele queria ficar com aquele brinquedo, então às vezes ele agredia. Você está dando esse depoimento e você está aqui num ambiente chamado ecoterapia. Mas olha só o depoimento da Caterine. Ela vê a criança, o filho, o primeiro filho, com dificuldade de comunicação. Então algumas reações que você contou agora para mim, ele ficava mais irritado, agressivo, porque ele não conseguia se comunicar. Sim, ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia verbalizar com as crianças, e aí quando aquela brincadeira ali estava brincando com o brinquedo, de trocar, e aí automaticamente as crianças que não são atípicas, ela queria brincar com o brinquedo dele, e aí ele não queria dividir, e aí essa parte de não querer dividir, ele não conseguia se comunicar, de dizer que ele não queria dar, ele batia na criança, batia de puxar o cabelo, bater na criança de morder, essa era a forma dele de se comunicar, que às vezes eu explicava, porque ele não conseguia se comunicar, eu dizia filha, eu explicava que ele tinha que dividir, mas na cabecinha dele ele não entendia que não tinha que dividir, que não sabia o que era dividir. Então a gente ensinava com muita terapia, com psicóloga, com... Opa, então ele está buscando, a família, né, você está buscando uma psicóloga para ajudar essa criança. O que vai assim? Vamos ver o Pietro ele já faz terapia com a psicóloga desde os 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio? 1 ano e meio ele já tem uma rotina, a rotina dele é puxada, mas hoje a gente faz acompanhamento com a neuro dele, neuropediatra, ele faz acompanhamento a cada 6 meses. Chega a tomar alguma medicação? Ele tomou 1 ano e meio de medicação psicotrópica, não, ele tomou Ritalina. Ritalina. Ah, então ele tem... Porque ele tem hiperatividade. E a Ritalina baixou um pouquinho abaixou o nível de alerta dele para que ele conseguisse compreender as atividades propostas pelas psicólogas, pela TO, você sentiu que ajudou, isso ajudou? Ajudou muito. Eu estou vendo ele aqui, ótimo. A concentração dele na escola, ele abaixou essa parte de irritabilidade, foi aonde ele, com a ecoterapia junto, ele desleixou a fala, hoje ele se comunica super bem, né? Ainda há uma troca de algumas palavrinhas que ele fala, troca o R pelo L, mas isso está sendo também trabalhado pela fono, e a gente tem uma rotina assim que o Pietro faz terapia todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia, com psicóloga, com fono. Ele tem uma equipe que fez com que hoje, se o Pietro obteve sucesso na fala, na parte comportamental, na escola, em tudo, foi por causa do grupo terapêutico que ele tem. Ele já está 2 anos e meio aqui, ele já está 2 anos e meio em ecoterapia. E essa ecoterapia que tem ajudado muito. Em contato com o animal, ajudou inclusive nessa comunicação, nessa disposição? Sim, foi o que a ecoterapia junto com o trabalho da equipe toda fez com que o Pietro ele desleixasse a fala. A parte comportamental do Pietro hoje, que era 20% na escola, na parte de outros lugares de parte comportamental, o Pietro hoje ele é 90% outra criança. Agora você, mãe,
Como você descobre algo que não é tão conhecido assim? Como é que você chegou a escolher esse tipo de abordagem para ele? Na verdade, tudo foi proposta pela neuro dele, né? Neuropediatra. Toda e qualquer atividade que a gente coloca para o Pietro é estudada a parte comportamental dele, como é que ele está na escola, como é que ele está. E aí, antes eu ouvia falar da ecoterapia, sabia da qualidade da ecoterapia. O Pietro frequenta o CTG Os Praianos, que é do lado da minha casa, e ele sempre teve, desde os 2 meses de idade, contato com os cavalos. Então, a gente vai lá na baia, ele dava carinho para os cavalos, e toda tarde eu ia com ele, mesmo antes de saber que ele era autista. Então, ele sempre teve contato com os cavalos. Então, e aí, ele gosta dos animais, ele até na rua antes, ele aborda antes de passar, pergunta se morde. Hoje ele pergunta se morde, porque antes ele já via metendo a mão na boca do animal. Hoje ele pergunta se morde, posso fazer carinho? Então ele tem essa comunicação. O Pietro, como eu disse lá, desde bebezinho ele tem contato com animais, eu tenho vídeo dele montando em cavalinho assim, Pietro, que ele faz 2 vezes por semana a terapia. Então toda vez que a gente fala, Pietro, vamos para ecoterapia, então ele prontamente fala, porque ele lembra que o Zé está esperando ele. Ele tem essa ligação com o Zé. Todo mundo pergunta quando ele vê um cavalo, você sabia que eu tenho meu Zé? É o meu amigo, entendeu? Ele traz cenoura para alimentar o Zé de vez em quando, traz maçã. Ele gosta muito do Zé, ele deita em cima do Zé, abraça o Zé, chama meu Zé. Então ele tem essa ligação muito grande com o cavalo. Lá vem a última pergunta. Se ele tem essa intimidade, esse desejo de estar com o animal, tem alguma criança que hoje o Pietro gosta e ele busca essa criança ou brinca com essa criança ou não? Na escola ele vai super bem, a parte dele de buscar pelos amigos, a parte da comunicação com os amigos. Tem episódios na creche de conflitos, né? Que o amigo vai lá, pega o brinquedo hoje dele na mão, e aí ele fala para a professora que ele não gostou, que o amigo pegou, puxou. Ele não tem a parte mais da agressividade, que ele não agride mais, ele tem essa comunicação de avisar para a professora que ele não gostou, que o amigo pegou ele. Se o amigo vier agredir ele, não revida, ele vai lá e fala para a professora, ele me bateu, você sabe que não pode bater, dói, ele explica para a criança por que não pode bater, que não precisa bater. Então hoje o Pietro tem uma comunicação totalmente diferente na escola. Ele fala, às vezes ele chega machucado em casa, eu pergunto, Pietro, o que aconteceu? Mamãe, deixa pra lá, foi um amigo que me bateu, mas ele não foi sem querer, entendeu? Muitas pessoas sofrem, não é fácil uma criança que não está falando, uma criança que está agressiva e tal. Então muitas pessoas, muitas famílias perdem assim até a esperança de lidar, mas olha como a insistência, a busca de outras alternativas, olha como a criança vai saindo do quadro, né? Como vai treinando uma nova postura, o trabalho da psicologia associado com outras áreas. Olha que trabalho bonito, né? Parabéns aí pelo que vocês estão fazendo. Não foi, como eu digo, hoje o Pietro tem uma rotina árdua, que é com as terapias, mas eu digo assim, não adianta só... Eu não tô assim preocupado com ele, porque a árdua, a rotina é árdua, mas ele veio aqui com vontade, árdua no sentido de tipo assim, de dedicação. porque às vezes ele não tem momento de criança, porque ele fica das 8 ao meio-dia na terapia, e aí à tarde ele vai pra escola, chega às 6 horas da tarde, já tá cansado, não consegue às vezes brincar com as crianças do condomínio, aí sábado também ele tem terapia, só que eu digo assim, que isso pra gente, teve uma evolução tão grande, que se eu tivesse outra criança que tivesse os mesmos sinais que o Pietro, eu pagaria o preço de ter essa rotina puxada, porque eu sei o quanto tem resultado. Porque medicação, não adianta dar medicação e não fazer terapia, assim como não adianta fazer terapia e não dar medicação. Hoje o Pietro não usa mais medicação, porque a gente teve uma evolução muito significativa com as terapias, né? Então hoje o Pietro faz uso só das terapias e ele vem evoluindo, não teve perda, só vem evoluindo, só tem ganho com relação a isso. Olha, então, isso é um detalhe importante. Muitas pessoas confundem medicação com o tratamento. Medicação é sobre os sintomas, como ajudou sobre um determinado sintoma do Pedro. Que desleixou a voz, a fala, né? Exatamente. Então, mas o tratamento mesmo é
este relacionamento, essa psicoterapia, essa condução, né, motora dele e tudo mais, Sim. né? Que e legal. tudo que dificuldade que o Pietro tem apresentado, a gente apresenta para as terapeutas, elas trabalham com isso, porque elas têm um vínculo com o Pietro muito grande, são amigas dele, ele gosta muito, por isso que ele tem prazer em estar nas terapias. Então ele tem tido ganho, porque toda vez que ele apresenta uma dificuldade em alguma área, em algum momento, o hiperfoco, ou sensibilidade, alguma coisa, é apresentado para elas trabalho, logo vem o resultado, logo a gente consegue tirar proveito daquela situação, ele esquece, sabe? Então, assim, o Pietro não cortava cabelo, tinha crise na barbearia, eu tinha que tentar fazer em casa, e hoje o Pietro vai no salão, corta cabelo, o Pietro se comunica, o Pietro convive com outras crianças facilmente, sem ter crise. A coisa mais difícil é o Pietro ter crise. Quando ele apresenta sensibilidade, alguma coisa, a gente vai e trabalha com a terapeuta, logo ele consegue superar isso. Então, a gente sempre está tendo ganho muito significativo. E eu digo assim, a terapia foi o que nos ajudou assim tudo. E eu digo que se a gente tiver que parar com a terapia, vai ser aos poucos, mas hoje a gente teve resultado disso, né? Com certeza vai mudar, ele já com essa evolução, ele vai provavelmente ter mais tempo até para brincar com as crianças. Né? É isso aí, o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, diretamente aqui, acho que São José, nós estamos São José, numa hípica em São José, onde as crianças também com autismo, com outros quadros infantis, fazem o que a gente chama de ecoterapia. Obrigado. Você assistiu agora o programa Psiquiatria Sem Fronteiras sobre ecoterapia. É assim, em cada lugar tem um tesouro e a gente vai buscar lá para vocês. O conhecimento das coisas podem ajudar a gente em muitos aspectos e pode ajudar famílias a resolverem seus problemas de saúde mental. E não é com uma linha só, muitas vezes a gente tem que buscar alternativas. Então, até o próximo programa. Aí a gente vai fazer a gente vai olhar aqui o corpo, tá bem, agora tem mais coisas. Eu posso ajudar aí. Você é a condutora do cavalo.